Alô, testando. Ouviram? Ouviram? Fica. Tá me ouvindo? Me ouviu? Não, ela. Clícia, me ouviu? Coloca o volume. O dela não. Ela não está ouvindo. Aqui. É o 3, tá ouvindo? É o 4? Tá. Canal 4. Canal 4. Espera que ele vai arrumar para você, só um minuto. Oficina número 3, Inteligência Artificial. Quem estiver nos ouvindo, canal 4. Ok? Tá. Oi, oi, tá me ouvindo? Ouviu? Aqui, ó, aquela ali, ó. Aqui, ó, aquela. Amigo. Oi. Ela não tá ouvindo. Não dela, não. E tá no mesmo. Ouviu agora? Ah, foi trocar? Foi trocar? Ela precisa ouvir porque ela é a primeira. Tá, sim. Não, eu vou passar, sim. Eu vou passar. Testando, pessoal. Quem estiver no canal 4, Oficina 3, Inteligência Artificial, por gentileza, dê um sinal, por gentileza. Ok. A nossa palestrante quer tirar uma foto aqui. Alguém levante a mão, por favor, novamente. Vou pedir para avisar. Pessoal, só um minutinho de... Tá me ouvindo? Me ouvindo?
Oi. Ei. Aqui é o canal 4. Aqui é o canal 4, a oficina 3, que é da IA. Quando ficar vermelho, ele está mutado. Estou escutando aqui. Pode falar. Pode falar. Pode falar. É que você tem que falar no microfone. Tá, ok, mas eu estou ouvindo a voz dela. Pode falar. Oi, o dele tá errado. O dele tá errado. Não, o dele tá... Chama aí, eu estou ouvindo a Andressa. Alô, oi, agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo todos? Sim. Bom dia a todos. Peço perdão agora, desculpa pelo nosso atraso. Tecnologia é tecnologia, né? Então nós temos que nos adaptar a isso. Com muito prazer, daremos início então a essa oficina número 3 e vamos falar a nossa temática hoje. É um assunto que realmente chama bastante atenção, tanto da advocacia, do mundo jurídico como um todo, que é como otimizar ferramentas de IA na advocacia, como otimizar petições, pesquisas e gestão do escritório. Uma demonstração prática do uso das ferramentas como ChatGPT, jurimetria, softwares jurídicos como a IA. Meu nome é Éder Araújo, estou presidindo essa oficina. Estou aqui ladeado com mulheres, né? Estou vendo o grupo de lá, só tem homens e cá só tem mulheres, né? Isso é muito bom. Então, além de belas mulheres, são mulheres inteligentes, mulheres empoderadas, profissionais do mercado de trabalho e que vão contribuir muito com essa oficina. As nossas palestrantes aqui nesta manhã, vou falar um pouco delas rapidamente. Vai começar o nosso trabalho, a Tatiana Araújo da Silva. Ela é executiva de vendas na Jurídico AI. E à medida que eu for apresentando a próxima palestrante, eu falo também o currículo dela, tá bom? Tem aqui do meu lado também a doutora Cristiane Pavan, nossa presidente da GATRA. Mais uma vez, seja bem-vinda. Clícia, amiga, advogada, conselheira, né, da CASAG, né, está aqui também contribuindo também com essa banca. Muito obrigado a todos. Tatiana, você está com a palavra. Obrigada. Bom dia, gente. Eu sou a Tatiana, como já foi apresentado, faço parte da Jurídico AI. É um prazer estar aqui com vocês. Vim trazer um pouco melhor sobre quem é a Jurídico e também como a gente tem auxiliado a rotina do advogado no escritório. Nós somos uma empresa que nasceu em São Paulo há cerca de 2 anos, com o principal propósito de auxiliar e otimizar o tempo do advogado, com o auxílio da inteligência artificial. Nós hoje temos mais de 200 mil advogados já utilizando a plataforma, então já é gerado mais de 100 mil documentos por mês
com a IA e também nós fomos eleitas aí uma das 10 startups mais promissoras no Web Summit de 2024. O objetivo principal da Jurídico é realmente auxiliar o advogado e fazer com que ele ganhe mais tempo e otimize aí a rotina e o dia a dia. E a pergunta que a gente traz é: o que você faria se você tivesse mais tempo no seu dia a dia? Bom, a gente percebe que com o auxílio da IA, você consegue otimizar peças que durariam, em vez de horas ou dias, em questão de minutos, né? Otimizaria muito aí o dia a dia, o tempo, a rotina. Então, você vai ter mais tempo para focar no que realmente importa. E você pode utilizar tanto esse tempo para gerar mais receita ou para descansar, passar mais tempo com a família. Então, a IA, ela veio realmente não para substituir, e sim para auxiliar, ser um auxiliador, um apoio para vocês. Nós temos a parte de peças processuais. A Jurídico ela é focada principalmente na parte de criação de peças, então é possível fazer todo tipo de peça, desde petições iniciais, contestação, embargos, recursos, todo tipo de peça processual é possível fazer porque ela foi uma IA treinada 100% no direito brasileiro. Então, diferente de outras inteligências artificiais, a diferença é principalmente porque ela foi treinada na legislação e no direito. E nós temos como as principais funcionalidades, desde a criação de peças, nós temos também a parte de busca de jurisprudência. Busca de jurisprudência, vocês podem ter certeza que é 100% confiável, diferente de outras inteligências artificiais que não são da área jurídica, elas podem gerar uma jurisprudência, né, ou criar. No nosso caso, isso não acontece porque nós temos uma tecnologia própria. E a nossa IA ela foi treinada somente para buscar em um banco de dados que é da área jurídica. Então, o nosso time de desenvolvimento que alimenta, nesse time tem advogados, então a inteligência artificial da Jurídico, ela basicamente vai buscar no banco de dados e trazer. Inclusive vem com link de onde que está essa jurisprudência, então é 100% confiável. Nós temos também parte de resumo de processos, então processos que demoraria aí cerca de dias, né, para vocês conseguirem pegar, dependendo do tamanho do processo, aí ela já consegue resumir, trazer de forma ali prática os principais pontos. E partes mais importantes do processo, ela vai trazer separado por tópicos. Nós temos a parte de transcrição de áudio também. Vocês vão ver tudo isso na prática hoje, como que vocês vão conseguir otimizar esse tempo e a rotina de vocês. Nós temos também parte de chat jurídico, parecer, contratos, revisão de contrato. Então ela vai trazer as cláusulas, os pontos de risco e os comentários do que precisa melhorar. E a gente vai ver na prática hoje com a oficina. Obrigada aí pela oportunidade e vou passar agora para a doutora Andressa prosseguir. Bom, passando a palavra para a doutora Andressa, mas eu quero ler aqui rapidamente o seu currículo, que não é pequeno, né, Andressa? Mas faço questão. A doutora Andressa ela é conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na atual gestão. Ela é conselheira deliberativa da AGATRA, Associação Goiana da Advocacia Trabalhista. Ela é bacharel em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela FGV. Ela é especialista em Direito Tributário, Direito Empresarial, Processo Civil e Direito Civil, Planejamento Sucessório e Direito de Família pelo IGD. MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas. Ela é membro da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, secretária-geral da Comissão de Inovação e Gestão Jurídica da OAB Goiás e tem destacado a atuação profissional no direito trabalhista empresarial e gestão de negócios, e de negócios. E como ela sempre gosta de dizer, né, além de tudo isso, ela é solteiríssima, né, amiga? Você pediu para falar isso e eu não ia permitir, eu não ia passar batido essa oportunidade, tá? E ela pediu para dizer que ela é solteiríssima e eu estou reforçando. Andressa, você está com a palavra. Seja bem-vinda, minha amiga. Socorro, Deus, isso era uma piada interna. Bom dia a todos que estão comigo. Minha primeira vez nesse sistema de apresentação aqui, tá? E a gente espera dar um show, não, doutora Crícia? Estou muito feliz de estar ladeada também com a empresa Jurídica IA. Obrigada, Cris Pavan, nossa presidente, o vice-presidente Éder também, todos vocês que estão aqui comigo. E falar de inteligência artificial foi uma grande expectativa aqui no CONAT, né? Eu tenho visto nos bastidores o pessoal me aguardando para a gente comentar um pouco
sobre essa aplicabilidade no direito. O que é essa inteligência, a nova inteligência hoje na justiça? Que os tribunais estão utilizando bastante, a gente sabe disso, o Supremo também, todos os tribunais e principalmente os escritórios de advocacia. Então, hoje, se a gente não adaptar, a gente acaba ficando para trás, né? É o novo normal. Eu gosto de começar com aquela analogia que quem passou pela digitalização dos processos, PJ e Projude, foi algo imposto, né? Não foi uma escolha, e de repente a gente tinha que lidar com o pessoal de TI, tecnologia de informação, que não foi fácil. Nosso escritório, a gente tinha que ter um TI, né? De socorrer, pedir socorro para os meninos mais jovens ali. E não foi fácil. Hoje a IA ela chega de forma mais tranquila, porque ela é mais acessível e ela tem entrado nas nossas vidas através do WhatsApp, do Google, então do Gemini, até o modelo de pesquisa mudou. Então, se vocês observarem, antes, a gente tinha um modelo de pesquisa ali que a gente colocava as frases e os primeiros eram links patrocinados. Hoje já aparece texto através da inteligência artificial, onde ela faz uma releitura e te traz o conteúdo de algo que você pediu, que você solicitou. E aí, antes de começar também, vou dar algumas palavras para vocês se adaptarem, que é o prompt. Então, toda vez que eu falar a palavra prompt, é comando. Então, assim, na inteligência artificial, a gente dá um comando para que ela faça. E quando eu falar prompt, significa comando. E a gente vai falar um pouquinho aqui também do que é isso. E quando eu falar alucinar, nossa, ela alucinou, ela errou, tá? Então, é quando ela erra, ela cria e ela inventa. E aí, quando ela cria, de fato, foi um erro nosso, porque nós não aprendemos como a gente deve dar esse comando de forma correta. Então, quando ela erra, fomos nós que erramos, porque nós que damos o comando para ela agir daquela forma. E aí a gente vai passar aqui de uma forma prática para vocês tentarem, pelo menos um pouquinho, aprender como dar o comando mais assertivo, para ter menos o que? Alucinações, ou seja, errar menos, tá bom? Então, a IA, eu gosto de falar que não é só sobre tecnologia, porque se a gente fosse falar, obrigada, sobre sistema aqui, sobre a engenharia de prompt, é uma linguagem própria, vocês vão ver eu falando aqui um pouco, mas é muito difícil e complexo. Então, a gente da área jurídica, o que a gente precisa entender? Parte estratégica. Então, como que eu vou utilizar a IA ao nosso favor? Qual que é a estratégia? Hoje, eu tenho dito em todas as minhas palestras, a nova advocacia vai ser aquela advocacia estratégica para o seu cliente. O que melhora atendê-lo? Principalmente na parte multidisciplinar. Então, hoje, vocês viram ali o Éder lendo meu currículo, eu fiz 8 pós-graduações, algumas tantas MBAs, estudei muito, acho que conhecimento é a base de tudo, nós precisamos continuar estudando, a IA não vai nos substituir em relação a isso. Tá? E também eu falo muito que a inteligência artificial ela é a extensão do nosso conhecimento. Então, ela é a extensão nossa. Ela não substituirá a nossa. E principalmente correções, tá? A gente não pode acreditar que ela não vai errar. Hoje, um dos meus assistentes mais antigos, ele tem ali mais de 1 ano já. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Ele não erra mais, mas mesmo assim, eu faço o double check, eu faço a correção, eu não entrego de forma direta, porque corre o risco de errar. E se errar, onde a gente vai aparecer? Nas plataformas aí de notícias, de fofoca. E aí não vai ser bom para nossa carreira, né? Aqui falando um pouquinho de mim, então o Éder leu ali meu currículo, a minha carreira começou aqui, em Goiânia, mas a minha primeira causa foi em São Paulo. E aí lá eu advogava para startup. Então, as startups, as empresas assim como a Jurídica foi uma startup no começo ali, né? A gente lida muito com tecnologia, são empresas que lidam com tecnologia e o jurídico acaba sendo aliado a essas empresas. Quando eu retornei de São Paulo, eu tinha acho que uma visão mais empreendedora e um contato maior com o pessoal de TI, pessoal que desenvolvia GPS, né, dessas plataformas. E eu fui buscar também o curso de inteligência artificial porque eu já trabalhava com automação, tá? Automação é algo mais caro, ainda é um custo elevado para escritórios que trabalham com automações, mas a inteligência artificial é mais acessível. Hoje a gente tem, inclusive, plataformas como a Jurídica, né, que é uma grande plataforma voltada para o jurídico. E a gente vai falar lá na frente sobre isso. Então, a gente está nesse momento de transição, que é sair da advocacia tradicional e adaptar a nova economia. Então, a gente precisa quebrar, né, alguns paradigmas e tentar evoluir, senão a gente vai, sim, acabar ficando para trás. Aqui o slide deu uma cortada, mas a gente fala dessa capacitação dos profissionais, da tecnologia, da eficiência, de tarefas repetitivas. Então, a inteligência artificial ela vai ajudar e otimizar bastante isso. Falando aqui das novas áreas da advocacia, da IA, acho que eles estão... Vocês estão me ouvindo, né? Ah, então ótimo.
Então a gente tem que mudar primeiro o que? A nossa mentalidade. Eu sei que não é fácil, porque eu passei por isso. Então foram quase 3 meses dizendo não para a inteligência artificial. E a gente precisa aprender a mudar essa mentalidade nossa para que a gente possa inserir isso no nosso escritório. Por quê? Otimização de tempo e qualidade de vida, que é o que a gente mais preza, né? Então eu acho que quem aí é advogada raiz, a gente muitas vezes precisa dormir para acordar e ter aquela nova visão do que a gente estava lendo, porque é cansativo de fato. Cansa a nossa mente, cansa o nosso visual, e a inteligência artificial ela vem para dar esse suporte para nós, tá? Principalmente em relação à assertividade, a gente vai falar lá na frente. Então, marketing jurídico e posicionamento, precisamos dessa área da nossa advocacia. Então, a gente precisa estar posicionado no digital. Aí, a inteligência artificial ela faz uma releitura da persona, da sua persona. Então, é muito importante você começar a utilizá-la dando aquele viés de quem é você. Por quê? Porque aí ela sabendo quem é você, por exemplo, eu não gosto muito de gravar vídeos, eu não sou muito boa, mas qual é o segundo plano para que eu me posicione de forma digital, então? Né? O que pode suprir a minha deficiência, aquilo que eu não gosto? Porque a nossa principal função, de fato, é ser advogada, né? E aí, eu, como advogada, tenho dificuldade de gravar vídeo, mas eu preciso do digital. Então, qual seria uma segunda posição ali, uma segunda estratégia assertiva? E a inteligência artificial te traz isso, tá? Precificação. Hoje eu consigo precificar de forma nacional, né? A gente consegue criar assistentes em cada estado. E aí a gente faz de forma lateral ali, ó, a negociação, porque é muito diferente negociar em Goiânia, em Goiás, e negociar no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Aqui, para você conseguir fechar um cliente, você já negocia dando desconto, dividindo, parcelando, e mais um pouco, ainda fala assim, pela indicação e fidelização, eu vou te fazer isso, né? Em São Paulo é muito distinto. Ao período que eu advoguei lá e no Sul ainda advogo, os clientes, você mandou uma proposta e pronto, de forma extremamente formal, manda proposta e vai vir uma contraproposta de algo para poder negociar. Então é bem formal, é diferente daqui. Né? Daqui se negocia ali, ó, na hora, a pessoa já te pergunta preço, né? E lá, se você fizer isso, vai parecer uma feira, né? Aqui é nosso costume, né? Sei que a gente está aqui de forma nacional, mas é um costume nosso. Se não fizer, não fecha. Se você entrar numa loja para comprar uma sandália, a pessoa não te dá um desconto, você sai e não vai comprar, não vai levar. E a gente fica bravo. Já nos outros lugares, não. É o preço e é isso. É mais até valorizado, mas aqui é cultural. Mas como que eu vou aprender isso, já que nós temos que advogar de forma nacional em todos os lugares? A inteligência artificial, ela traz para você estratégia disso, desde que você pergunte, de que você ensine, e a gente vai aprender um pouco a treinar a inteligência artificial para você. Por isso é muito importante você dar riqueza de detalhes de como é a sua advocacia, de como é você, de como que você trabalha, né, no seu escritório. Também falar dos seus clientes, qual que é o posicionamento, se é reclamante, é reclamada, né, qual lado que você atua, porque senão ela vai ficar ali numa linha tênue, e a gente tem que se posicionar nela. Hoje eu estou como advogada especialista da área reclamante. Então eu atuo nessa área para quem? Para mulheres advogadas, para mulheres gestantes, né? Ou para empresa que mexe com quem? Corporação, com a parte de engenharia, ou outra empresa que é do ramo alimentício. Então a gente precisa dar esse viés porque ela vai entender o contexto e ela vai te entregar de forma mais assertiva, com qualidade e riqueza de detalhes, e com isso ela vai errar menos, tá? E a gente vai mostrar um pouco disso. Peticionamento e pesquisa, nós vamos fazer a apresentação prática aqui no final, né? A gente vai passar como que o peticionamento é muito rápido, é veloz, e as pesquisas de jurisprudência, e vamos falar daquela questão do receio, do medo, né, dos erros que acontecem. Planejamento e otimização de reuniões, nós temos várias plataformas ali para gravações de reuniões, para a gente planejar isso daí também, são várias IAs, então a gente consegue gravar as reuniões, transcrevê-la, jogá-la na inteligência artificial e pedir de forma fria e calculista, porque nós, advogados, a gente trabalha com sentimento, às vezes a gente está envolvido emocionalmente no processo, com o cliente, né, com o juiz, com a decisão que foi realizada. E a inteligência artificial, ela decide de forma fria e calculista, que é o que você precisa. Razoabilidade. Planejamento e análise de metas próprias também, porque nós somos a base do nosso escritório. Então, o que eu preciso planejar? A gente vê muitas vezes ao nosso lado colegas que têm menos clientes que nós, viaja mais. Por que isso acontece? Qual que é o planejamento financeiro que ele tem? Coisas que a gente não aprendeu na nossa faculdade, coisas que a gente teve que buscar cursos, né? Então hoje a gente consegue. Hoje eu tenho um assistente ali financeiro e tenho também uma de marketing que tem 250 livros. Tem como você implementar, alimentar, e quanto mais você alimenta com livros, mais rica ela fica, melhor ela fica qualificada. Assim como nós não precisamos estudar, fazer qualificações e mestrado, doutorado. A inteligência artificial também, você vai ensiná-la, você vai inserir os documentos lá. Tomadas de decisão, excelente para você ter ali
primeiro o advogado tem a tomada de decisão, tá? Não é a inteligência artificial, mas você pede a estratégia melhor daquela tomada de decisão e ela vai trazer com assertividade. Hoje a gente tem a Jurídica IA, né? Que ela já traz isso para você porque ela é alimentada de forma jurídica, diferente de outras plataformas abertas. Esse vai ser o diferencial que vocês vão ver aqui. Então as plataformas abertas têm muito conteúdo para você navegar, para você utilizar, mas ela também vai alucinar mais. Então a Jurídica IA ou outras empresas jurídicas, né? Ela é uma plataforma fechada, ela foi alimentada, ela é para advogados, tá? Então, o que é essa IA? O que é essa inteligência artificial? Ela é como uma criança, vou passar rápido aqui, que aprende e replica somente o que é ensinado. Então, aquela questão que você ensina para ela ser desenvolvida. E eu gosto de fazer uma analogia, né, com criança. Se ela está do nosso lado ali, um tio sempre ensina algo. A Cris, que tem filho pequeno ali, que tem ela aí, a Elo. Se a criança chega em casa falando uma palavra diferente, uma coisa feia, a mãe fala assim, menino, mas quem te ensinou isso? Né? Esse erro, essa coisa que alguém ensinou errado, é tipo você emprestar a sua inteligência artificial para alguém. Né? É tipo você falar ali da forma que não é treinada. E a gente vai aprender aqui como que dá o prompt, como que faz o comando. Porque se você fizer ele, faça isso, faça aquilo, ele vai trazer algo raso, pobre. Ele não vai trazer fundamentado. Ele vai trazer um contrato, para quem já testou, né? Ele vai trazer um contrato com uma linha, 2 linhas. Você vai falar, mas não é possível. Não é possível algo tão ruim. Não, ela é excelente, mas você tem que aprender como ensinar, tá? A gente vai passar aqui. Então, a inteligência artificial, ela aprende, interpreta e gera como uma criança. Por isso, você tem que ter paciência. Só que ali é uma trajetória muito rápida. Ela não precisa de 6 meses. Ela precisa de dias. Mas se você tiver paciência de ensiná-la ali em 15 dias, ela vai desenvolver de forma extraordinária. Por mais que aqui a gente vai fazer a apresentação na plataforma da Jurídica, tem uns modelos, tem como a gente criar lá dentro também. Essa parte criativa, você precisa aprender qual que é a maneira correta. Tá? Que é que muitas pessoas não estão fazendo. Porque ela traz uma resposta rápida e você acha, nossa, que bacana, já trouxe a defesa da inicial do processo que eu coloquei. Não, não é assim. Tá? E a gente vai aprender o passo a passo. Então, como usar a inteligência artificial? Ela, de fato, é uma linguagem própria. Então, aqui, para quem fala a sua língua nata, e você fala inglês, se você tivesse que aprender francês e você não falasse, como é que você aprende? É o beabá, do zero, daquela paciência. Né, em inglês, A, B, C. Então, você precisa aprender do zero. Aqui também, tá? É uma linguagem própria. A gente não vai entrar na parte de engenharia, mas a gente vai, sim, aprender como é que fala, escreve, gramática, pronúncia. Por que ela tem aquelas travessões laterais? Aquilo ali é momento de destaque. E na nossa época, antigamente, José de Alencar, Machado de Assis, tinha nos livros, a gente aprendeu a utilizar aquilo ali, mas hoje não é usual. Então, quem estiver usando o texto que passou aqui pelo CONAT, né, que está aqui na minha palestra, vai lembrar de retirar aquilo ali, de substituir por vírgulas, por parênteses, porque é um ponto de destaque. Mas você precisa ter cuidado de não deixar aquilo ali. Ah, mas eu uso prompt. Lembra que eu falei que prompt é comando? E eu peço que seja humanizado. Humanizado vai ser a releitura das palavras, mas a pontuação vai continuar de forma, através de uma IA. Então você, como advogado, vai reler ali, vai substituir. Você precisa ter essa destreza, você precisa passar o olho para que não fique aquela estrutura. Porque a gente viu alguns julgados recentes, inclusive, tem juízes, desembargadores que colocam ali no acordo que você utilizou IA. E alguns até litigância de má fé, porque trocou, substituiu ou errou alguma parte material. Tá? Então precisa se atentar a isso. E aí, é o que eu estou falando, pelo menos retira essas marcas de IA que estão ali, tá? Na fala, porque ninguém fala assim. Hoje em dia a gente não coloca essas travessões. Linguagem de IA são dados falados através de prompts. Prompt, aquela palavrinha ali ó, da esquerda, é o que eu falei para vocês, que é o comando, tá? Então é uma linguagem assim, uma ciência própria. E prompt é como se fosse uma receita de bolo com os ingredientes. Você precisa dar detalhes. Eu trouxe de forma rápida e bem didática aqui, lá na frente, um exemplo prático. Prompt genéricos e resposta genérica. Então, qual que é o problema de um prompt genérico? Faça isso. Respostas superficiais. Como que eu deveria fazer? Trazer uma solução clareza estratégica no pensamento. Ela traz o quê? Profundidade e assertividade. Então, como que eu falo? Você quem hoje? Porque ontem você estava usando ela como psicóloga, como nutricionista, pedindo receita de bolo, e hoje como advogado. Então você precisa dizer para ela quem ela é. Então você, hoje, atuante como advogado, mais de quanto tempo? Experiente, no mínimo ali 15 anos. Então com mais de 15 anos de experiência, voltado hoje para quem? Porque a gente é advogado, a gente advoga em várias áreas, né? Então hoje voltado para a área da reclamada, da empresa, onde eu preciso fazer uma proteção jurídica, eu preciso fazer um contrato, eu preciso fazer uma defesa voltada para a área e os pedidos. Eu preciso mencionar, o meu prompt ele é imenso,
para eu começar a trabalhar uma análise de processo. Não pode ser simples. E eu não posso deixá-la que ela mesma mande para a gente, tá? Uma resposta, um retorno. Então, vou passar aqui rapidinho, aqui a gente fala do ChatGPT. Isso aqui é bem básico, tá? Se vocês testarem depois, porque aqui a gente tem pouco tempo, me faça um bolo na inteligência artificial e eu já vou dar a resposta, porque aqui a gente não tem interatividade. Se você colocar isso daí, você vai ter uma mensuração da inteligência artificial, o nível que ela tá. Então, se ela trouxe ali receita simples, bolo fofinho, algumas palavras assim bem simples, bolo simples, e ela entrega a receita assim. É porque a sua inteligência artificial ainda tá fraca, tá? Então, a gente precisa desenvolver ele, nunca fazer assim, ó, me faça um bolo. Como que é um prompt? Olha o tamanho do prompt, olha a diferença. Me faça um bolo seria, me faça uma petição. Me faça uma defesa? Ponto. Não, não é assim. É assim, ó, como que é um específico? Me faça a imagem de um bolo de cenoura com o quê? Cobertura de chocolate, com o quê? Uma fatia cortada. Dentro da fatia eu quero que apareça uma bola de brigadeiro que foi colocada dentro do bolo antes de ir ao forno. Por que isso? Porque eu tenho uma bola ali, ó, integrada na massa. Quando a gente for fazer o uso na petição, a gente tem que trazer com essas riquezas de detalhes. Eu trouxe aqui através de imagem, receita, por quê? Porque a única coisa que traria uma bizarrice seria através de uma configuração de uma imagem de petição inicial, não geraria isso, tá? Então aqui, o que eu coloquei entre parênteses? É para ser só a bola do brigadeiro dentro da fatia. Porque como que é um brigadeiro, ele não tem a forminha? Sabe como que apareceu a imagem? De forma extremamente bizarra, um bolo com a forminha ali, ó, em volta daquela parte do brigadeiro. Por que isso aconteceu? Por que ela alucinou? Por que ela trouxe? Porque ela é literal. Então, se eu pedir, ela vai entregar. E não é estranho? Agora, você imagina a petição, se você dá a ordem, ela traz e você sequer leu, né? E você fica brigando com ela. Nossa, mas que documento ruim, que fundamentação ruim, que cláusula ruim. Por quê? Porque quem errou foi você. Quem não trouxe com riqueza de detalhe foi você. Olha o tamanho desse prompt. Olha ali. Então, entre parênteses, eu tive que colocar isso porque, a princípio, quando eu testei o primeiro prompt, ele errou. E ele trouxe de forma ali, com uma forminha de bolo dentro do bolo de papel, né? Então, estava errado. E em cima do bolo, coloco uma vela verde com listas brancas horizontais. Então, quando eu dou a minha mentoria, eu peço que faça isso. E os meninos, eu peço copie. Eles não copiam. Então, aparece ali a bandeira, muitas vezes, não na horizontal, na vertical. Mas por quê? Porque não escreveu o que você queria. Então, se você quer horizontal, você precisa colocar horizontal. Se você quer vertical, então você precisa dizer o que você quer. Porque ela não vai adivinhar. Lá na frente, depois de você tanto testá-la, sim, aí você não precisa mais disso. Mas e o princípio? E o começo? E o início? Precisa. E se ela está errando muito? Volta? Você vai apagá-la? Não. Você vai corrigi-la. Sempre corrigir dentro da plataforma. Porque se você uma vez corrigir fora, ela não vai aprender. Ela não vai aperfeiçoar. Tá? Então, aquela coisa, ela traz o Word, aí você começa a corrigir de fora. Ela sempre vai entregar raso. Então, quando você corrigir, você vai corrigir onde? Dentro da plataforma. Você vai pedir que ela corrija. Porque aí você testa, treina e faz ela aperfeiçoar e depois ela vai parar de errar. Que é o que acontece com a minha. Mas eu não vou parar de corrigir. São coisas distintas. Então, eu coloquei isso e ao lado da vela uma bandeira do estado de Goiás. Aí, os meninos têm preguiça e põem assim, ó, uma bandeirinha do estado. E não põe do quê? Ou põe uma bandeira ao lado. Aí aparece da Argentina. Nossa, a minha apareceu da Argentina. Nossa, olha aqui. Por que será? Porque eu torço pro tal time ou semana passada eu assisti? Não. Porque você não colocou ali. Ela vai lá na plataforma aberta e traz. Tá? Então você precisa trazer a assertividade. Então, só voltando aqui para vocês verem o tamanho do prompt. Me faça um bolo. Me faça uma petição. E olha o tamanho desse prompt, com riqueza de detalhe, com ressalta. É assim. Ah, como é que eu faço um prompt? Porque a gente pega ali muitas vezes para digitar. E na digitalização a gente fica assim, precisa pôr a vírgula aqui. Você pensa muito para escrever. Então, como que a gente faz? A gente faz por áudio. Então, eu utilizo muito áudio. Eu gosto do áudio. Porque no áudio o seu raciocínio é muito rápido. E você vai falando do cliente e, sem querer, você traz mais informação do que você imagina que você iria trazer. E aí você vai trazer um prompt gigante, enorme. Estou falando de 2, 3 minutos você falando. E ela transcreve. Transcreveu, ela vai ali para dentro. E ela vai trazer a petição com muita qualidade. Como que eu faço, então, né? Para eu pedir ela para analisar um processo? Sempre a palavra analise. Então, a gente começa o quê? Pedindo para analisar. Você não só joga o PDF, que ela vai te trazer uma resposta e tá tudo bem para você. Não. Você vai pedir ela para analisar, porque ali ela vai ler. É igual quando o pessoal fala assim, mas você leu, Tati? Você leu direito? Não, lê de novo. É mais ou menos isso que você vai fazer com ela. Você vai pedir ela para analisar. E nessa análise, ela vai ler, tá? Com detalhes. Eu falo, analise com riqueza de detalhes
E não deixe passar nada que seja de extrema importância. Para quem? Para o meu cliente, porque eu sou advogada de quê? De quem? É disso que a gente está falando. Então, antes disso, você já deu aquele comando do que você é, para o que você quer, depois você coloca o PDF, depois você pede para analisar e você pede para simular, porque ela vai trazer para você. Vamos lá, quem coloca uma inicial, ela já traz a defesa. Vocês já devem ter visto isso, né? Então, ela trazendo a resposta para você, faça uma defesa, não, você vai pré-questioná-la. Você vai falar assim, não, eu preciso e eu quero agora que você traça para mim as melhores estratégias em relação a esse caso. Então, você pré-questionou-la. Você começou a dar comandos para ela. E aí, depois disso, você vai analisar, porque você é um advogado. Então, você vai analisar as estratégias e aí sim você vai pedir a redação. Agora, você quer o quê? Então, agora eu quero a contestação. Então, olha o passo a passo que você tem. Gente, eu tô falando de segundos, tá? Porque isso você fala muito rápido e ela traz para você muito rápido. É só ter paciência. Mas você precisa fazer isso. E jurimetria. Né? Então, ela vai trazer a redação para você e jurimetria. Então, eu estou entregando isso para quem? Para qual juízo? Então, a gente vai fazer uma jurimetria. Então, a gente vai fazer uma análise daquela turma. Olha que bacana. Então, hoje a inteligência artificial ela é capaz de fazer jurimetria para você. Inteligência artificial não está na pessoa, tá? Não está, a inteligência está na pessoa, né? Então, é o que eu falei, extensão do conhecimento de vocês, ela está na pessoa e não na IA. Extensão da mente, IA reflete quem a comanda. Ela reflete você, é você que dá o comando. Então, se você errar, ela vai errar, tá? E direção importa sim, boa ferramenta, mas direção é resultado pobre. Então, você precisa direcioná-la ao que você quer. E os assistentes, os famosos assistentes que a gente tem, né? Um dos mais elaborados aqui do Jurídica IA, que é uma plataforma própria. Então, a gente fala ali do chat, que é uma plataforma, mas é igual a Gemini e tantas outras que nós temos de plataforma aberta, né? Base de dados aberta, ampla, genérica, respostas potencialmente incorretas, tá? Vai ser incorreto. Por quê? Porque ela está lá. Quantas fake news aparecem no Google? Quantas informações que estão ali? Então, ela pode inventar. Outra coisa, a inteligência artificial, ela foi feita para cumprir tarefas. Então, se eu dou o comando, ela dá a resposta. Então, eu estou pedindo uma jurisprudência, eu não estou? Ela vai te dar, não é isso que você quer? Mas diferente de eu pedir que eu quero uma jurisprudência do tribunal tal, da matéria tal. Hoje em dia, né, se eu estivesse dando esse curso há uns 2, 3 meses, não existia fonte. Hoje ela traz a fonte. Então deixa de preguiça. Eu falo que usar a inteligência artificial é sem preguiça. Você clica na fonte e ela aparece incrivelmente. Até mesmo aqui no nosso aparece TRT 18. Então olha que bacana você pegar uma matéria que houve repercussão, que está na matéria de capa do site. Isso não é bacana? Do que você quer. Então ela faz essa releitura. Você acha que o juiz ele vai lembrar mais dessa, que repercutiu no tribunal dele, ou outra? Uma qualquer, do ano passado, que você pegou lá, em outras plataformas, né? Então, a gente consegue trazer assertividade disso que eu tô falando onde? Nos assistentes de inteligência artificial. Mas hoje nós temos também essas ferramentas jurídicas. A ferramenta jurídica, ela já é alimentada, como a Tati falou. Então, a gente vai fazer um demonstrativo rápido aqui. Já estou quase finalizando. A plataforma fechada, ela é alimentada pelos desenvolvedores, então ela não vai errar. Porque quais são as jurisprudências que estão ali? As que colocaram ali. Entendeu? E eles estão sempre atualizando. Então, essas plataformas são melhores que as abertas de chat, tá? A não ser que você saiba como fazer os assistentes. Né? Redução de erros. Então, um assistente, quando ele é criado, é para fazer aquela bolinha ali, ó. Plataforma fechada. Otimizar, minimizar os erros. Tá? Não inventar jurisprudência. Personalização gera impacto, sim. Então, a gente precisa aprender a gerar impacto para o seu cliente. Transformação digital. Então, o meu escritório, ele trabalha... A pessoa pergunta, você está fazendo petição de chat? Você está fazendo esse contrato que você fez na inteligência artificial? Não, gente. A inteligência artificial é para eu entregar de forma mais rápida para você, com maior qualificação, com menos erros. É isso que vocês têm que falar para o cliente de vocês, porque vai, sim, gerar um forte impacto. Então, evite ser só mais um. Então, uso comum, muitas IAs sem estratégia, consequência, que é um atraso da adaptação da economia, o que fazer? Testar os novos recursos. Então, qual que é a melhor inteligência artificial? Aquela que melhor adapta a você. E hoje, para o jurídico, para a advocacia, né? A gente tem uma grande empresa aqui ao meu lado, que é a Jurídica IA, que ela é alimentada o tempo todo ali para os advogados. Então, por óbvio, ela vai ser mais assertiva para quem não fez curso de IA. Então, essa transformação de IA, né, do mundo do trabalho de tecnologia, ela replica o que ela aprende e não usar de forma genérica, porque você vai perder seu tempo. Né? Vocês sabem disso, quantas petições que ela sai rasa, que ela não qualificou, que ela não trouxe. Outra coisa, quem mexe aí com as petições, a gente tem pedido subjetivo, não tem? E aí nos pedidos subjetivos, você acha que ela vai trazer para você? Não. Mas quem vai ensinar isso para você? Quem vai ensinar isso para ela? Você.
E eu fiz isso uma única vez. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui de forma, né, educada, com riqueza de detalhes, e pedi que trouxesse um pedido subjetivo, caso Vossa Excelência não entenda ser dessa forma, né, que seja, então, deferido dessa outra forma. Então, a gente faz o pedido subjetivo. E, desde então, a partir do primeiro momento, ela sempre traz o subjetivo. Aí também eu não vou falar para ela tirar, né? Aí quem vai tirar sou eu. Aí sim, eu jogo pro Word, redijo e retiro. Mas ela sempre traz subjetivo. Para quem mexe com cláusulas contratuais, né, inclusive, né, ali com seus colaboradores, funcionários, advogados, né, de não compete, de não competição, essas cláusulas específicas ela não traz. Mesmo a gente alimentando com o nosso modelo de contrato, tá? Por quê? Porque ela entende que o modelo estrutural de contrato é qual? Objetivo, é o objeto do contrato. Responsabilidades, obrigações, forma de pagamento, foro. O foro ela nunca esquece, é impressionante. Né? Mas ela acaba esquecendo outras tantas coisas. Então, somos nós que temos que alimentá-la. E é assim que funciona. Então, não usar de forma genérica, com objetividade e estratégia, de acordo com as necessidades. E eu gosto de finalizar, lembrando que a gente tem a parte prática, tá? Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, de como usar a Juridic-A. Não é o mais forte que sobrevive, gente, nem o mais inteligente. Hoje, nesse novo normal, nesse novo mundo que nós estamos vivendo de tecnologia, é o melhor que se adapta às mudanças. Então, se vocês adaptarem a essas mudanças, o escritório de vocês vai dar vida para vocês, para os seus colaboradores, para a gente fazer o quê? Ter tempo de tomar um cafezinho com o cliente, fidelização, de vir pro Conat, né? São 3 dias, que loucura, como é que tá o escritório? O que está ajudando vocês? É isso. Então, tirem o tempo, aperfeiçoem as plataformas de inteligência artificial e usem a favor de vocês, para vocês terem tempo de pensar em várias estratégias, de estudar, de ler. Não é para deixar de ler, de estudar. Inclusive, ela ajuda muito a estudar. Eu tenho um assistente que chama Resômulo. E esse assistente, ele traz resumos qualificadíssimos de livros. Porque às vezes a gente não tem tempo e a gente tem deixado de ler por falta de tempo, não é assim? Então, às vezes, livros tão grandes que a gente precisa, então a gente volta a ler. É isso, é para a gente ter tempo, né? Eu vou pedir eles ali para apresentar, para passar o vídeo de forma prática da Juridic-A, tá? Quer que eu vou eu vou usar aqui. Eu não tenho interação de vocês. Dá um tchauzinho para mim, quem tá no... Nossa senhora, tô linda demais, né? Não é? Vamos ver agora como é que é a plataforma interna da Juridic-A. Então, como que funciona uma plataforma de fato jurídica? Porque o restante a gente já tem contato, né? Então, como que está a base de dados? Como que ela... A gente ia fazer ela através do computador, infelizmente não tem como aqui, tá? Então, por isso que a gente gravou um vídeo, é sem áudio, mas ela vai transferir. Então, essa é a plataforma da Juridic-A, tá vendo? Então, você vai fazer o seu login ali e criar peças, petições, aí você tem impugnação, tá vendo? Você já tem uma pré-pronta e você pode criar em cima que você quer. Tá? Eu gosto de criar a minha, não gosto de modelo. Né? E aí a gente tem um comando, ela deve estar colocando lá, comando reclamação trabalhista. E aí você responde algumas perguntas pré-prontas. Ali em cima, ó, você já escreve, tá lá, ó, tem 6.000 caracteres, aquilo ali é o comando, que eu falei, é o prompt. Então, como que é o prompt? É aquele que você desenvolve. Não vá comprar prompts prontos. Né? Nós somos inteligentes e nós somos os advogados. É por isso que as plataformas acabam deixando a gente errar muito ou fazendo algo ruim, fraco. Né? Então, a gente cria o nosso, porque a gente sabe o que... Olha lá, um analista de negócio contrata em julho de 2022. Então, você traz tudo que você precisa, o que você quer. Olha lá, ó, a carteira de trabalho não foi registrada corretamente, o FGTS não foi recolhido. Então, somos nós que damos essas informações necessárias. Muitas vezes vem até da entrevista do nosso cliente. Você pega e coloca lá. Então, ela está gerando ali algumas perguntas. Então, vai fazer algumas perguntas, ela vai avançar, que já está pré-pronto. 8 horas diárias. Então, tem as respostas? Não, sim. Quanto mais a gente complementa, mais assertiva ela é. Então, a plataforma jurídica, ela já traz as perguntas necessárias para a nossa petição. Se você não souber, o que você tem que colocar lá? Porque a gente fica perdido, de fato. Eu estou falando de uma peça simples, mas de um recurso. Quantos recursos? Gente, eu fico muito feliz. Eu dei um curso para um escritório no interior do estado de Goiás e eles têm subido muito o RR. Olha que incrível. O escritório não subia. Por que sobe? Porque ele tem algo ali fundamentado melhor do que eles estavam tendo. Ali já saiu, ó, ao juiz da vara tal. Eu não gosto dessa estruturação. Você vai lá e redige, você corrige, tá? Mas olha essa estrutura, olha a qualificação. Outra coisa, ela qualifica, tá? Aqui a gente não colocou qualificação para não aparecer. Mas ela já traz qualificado. Quanto tempo nós perdemos com qualificação? Não é? De ter que digitar. E eu tô falando nós, mas muitas vezes o colaborador de vocês, ao invés dele fazer 10 petições no dia, ele está fazendo uma. Aquele novo que você está treinando, que demora 3 meses, meu Deus. Ele está tendo mais assertividade. Quando você vai corrigir, é mais rápido. Para ele também é saudável.
Então, ele sai ali, ó, por tópicos. Então, eu posso inverter o que ela está fazendo. Invertendo, eu não gosto da justiça gratuita no começo. Eu gosto dela ali, eu quero trocar o do acúmulo de pedidos com hora extra. Você substitui, você clica ela muda. Aí você edita ali também, você coloca, aí já aparecem os pedidos. E você insere o que você quer. Então, perfeito. É só acrescentar. O tanto que é mais rápido, mais fácil você acrescentar. Você ter isso ao seu favor. Tá? E aí você gera a peça. E você pode adicionar mais tópicos. Então, às vezes, você coloca ali. E aí agora, de fato, ela vai gerar o todo. Porque vocês viram que não tinha assinatura ali, né? Não tinha a parte do advogado, não tinha assinatura, porque lá era só o corpo de cada pedido. E aí ela vai. Olha o tanto que é rápido. Isso aí tá até mais lento, porque a gente colocou o vídeo para vocês chegar. E aqui tem um bate-papo, então conversa com a IA sobre o documento e você consegue discutir. Né? Coisas que às vezes a gente não consegue discutir com alguém, a gente discute aqui, que tem base de dados. A gente, você poder discutir com um magistrado sobre a sua tese, né? Editar com a IA. Então você consegue editar com a inteligência artificial e sem ela. Tá? Você consegue editar ela. Me deram menos tempo aqui. Então, vamos correr. Tati, você deve estar me ouvindo, né? Então, da mesma forma que existe a petição inicial, ela correu, mas com força ali. Eu queria que vocês vissem isso daqui, ó. Tá vendo a estruturação, tanto que ela trouxe fundamentada, ó, tanto que é diferente do chat, mesmo a gente colocando o modelo da gente, ou quão é diferente do Gemini, ou do Adapta, ou de qualquer outra. Então, ela trouxe uma estruturação muito mais completa. Eu me surpreendi quando eu utilizei a Juridic-A pela primeira vez, tá? Então, eu falei pra ela, nossa, porque eu só vi aqueles tópicozinhos, eu falei, nossa, tá igualzinho, coisa ruim. E aí, depois que gera, ela traz tudo. A assertividade na jurisprudência, porque ela é alimentada por um desenvolvedor próprio, tá? Pode subir, Tati. Acho que é isso. Ver decisão completa, então você consegue ver, você consegue pesquisar, você consegue jogar na internet. E nós temos que ter tempo disso. A gente não pode ser preguiçoso. Eu falei isso várias vezes. Porque a gente acaba caindo no comodismo, não é assim? E aí você vai indo ali, tá tudo bem? Não. Vocês sempre vão fazer verificação. Mas aqui, o erro, ele não existe dentro da plataforma deles, porque ele é alimentado pela jurisprudência que de fato existe. Aí ele não vai alucinar, não vai criar, não vai inventar. Plataforma aberta vai inventar. Tá? Porque ela pega ali, aí não é seguro. Pode ser que acerta, mas pode ser que erra. Tá? É isso. Da mesma forma que ela fez essa inicial tão fundamentada, existe a contestação, os recursos, já traz ali de todas as matérias, não é só da trabalhista não, tá? Mas eu trouxe trabalhista porque nós estamos aqui no CONAT. Procuração, contratos, então tem tudo ali, tá? Com riqueza de detalhes. É isso. Acho que deu? Só mais um, parece que ela falou. A jurisprudência, tem um de jurisprudência aqui. Ela vai passar o de jurisprudência e a gente finaliza. 6 minutos que eu tenho. É um banco de dados completo, muito completo. Você viu que ela falando que eles ganharam, né, em 2024, então tem aí algumas certificações. De direito de trabalho, outras áreas, todas as outras áreas, todos os recursos. Aí ele tem já criado e alimentado e tem eles, olha lá, o TRF, STF, STJ, e tem ele para você fazer a pesquisa. Eu gosto sempre de eu mesma fazer, mas existe os prontos. Tô com pressa, muita pressa. Eu faço muito contrato em aeroporto. Então, encontro um investidor, sócio, alguma coisa eu tenho que fazer ali, meu Deus do céu, aquele desespero. Então, para quem trabalha com extrajudicial e precisa disso, você consegue pegar uns modelos prontos ali também. E você cria o seu, e ele fica, aqui não vai dar para ver, mas naquele meus documentos lá, se você clicar, ele fica todos os documentos que você criou. Então, ele vira um drive seu. Ele vira um escritório na nuvem. Então, é um digital, tá? Da própria plataforma. E ali, ó, trata-se de uma ação, então você traz o comando prompt para a jurisprudência de forma muito detalhada. Porque se eu quero hora extra de quê? De quem? É de motorista? É de quem? Para quê? E, gente, a gente tem que aprender a dar o comando, não é só fazer aquelas pesquisas de Google. A gente tem que esquecer como a gente fala com o Google. Porque o Google a gente fala igual também, aqueles comandos quase que um índio. Como é que é? Restaurante. Melhor. Isso. Né? A gente joga as informações, ele corrige o erro que você fala e ele traz para você. A inteligência artificial não é assim, porque ela é literal. Ela é extremamente literal. Você pergunta, ela responde. Tá? Então, a gente fez ali, a empresa nega a existência de sobrejornada, e os débitos a gente pede, horas extras não pagas, e você coloca e complementa. Você pega ali ó, embaixo o que você quer, para quem você quer, TRF, TJ, TRTs, TST, TRTs, vamos falar daqui da nossa plataforma TST, buscar jurisprudência, ele vai buscar de forma assertiva com o que você quer e do que você pediu, tá? Então, ele vai trazer ali, põe ali, ela pediu de 2, se eu não me engano, que eu vi ali TRT primeira e 10ª região, e ele sai ali, inclusive, ó, TRT 10, link para jurisprudência,
Então ele traz o link também para você entrar lá, tá? Aí você já copia e você joga na sua petição. Ah, eu quero usar da inteligência artificial só isso, tem aqui. Ah, eu quero usar toda a petição, toda a estruturação, toda a formatação. E é isso, né, Tati? Tá me ouvindo? Então é isso. Ele também transcreve áudios, então para quem trabalha aí, recebe aquele tanto de áudio de cliente, se você precisa ler para saber se serve como prova, não é assim? É surreal, aquilo lá consome a gente. Tem como colocar aqui. Também consegue gravar reuniões, consegue tudo. Aí a parte da Tati, da nossa palestrante, mas ela tinha explicado, então a gente tem tudo lá, embarques, tudo. Então a gente tem tudo na plataforma, tá? E eu acho que escutar os áudios me salvou, é uma vida. Então poder ver a transcrição de se de fato é necessário ou não, para depois eu converter, porque a gente tem um serviço operacional muito grande. Eu sei que aqui a gente tem a galera com grandes escritórios, com equipe, mas para nós também, e para sua equipe também. Porque se eu otimizo o tempo deles, você vai ter mais tempo com seus colaboradores, inclusive para passar uma nova coisa, né? Então, às vezes, que é o impacto para o cliente final, para o seu cliente ali? É porque, às vezes, você demorava muito com a petição inicial, porque você tem muitas petições iniciais. Ou uma defesa ou um recurso. Nossa, tem que fazer aquele recurso. Ai, prazo fatal. Aquelas loucuras que acabam acontecendo no escritório. Você usa a inteligência artificial, consegue salvar você. Porque a gente é humano e a gente tem aquele nervoso, a gente passa mal, a gente começa a ficar, né? Aquilo ali acaba com a saúde. Então, qualidade de vida, inteligência artificial anda lado a lado e eu acho que tem transformado muito escritório e muitas vidas, né? Porque a gente lida com isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tá. Acho que tem uma pergunta que todo mundo vai querer fazer ao final, né? Quanto custa? Essa é a parte boa. Bom, dando continuidade então à nossa oficina, eu vou passar agora a palavra para as nossas debatedoras. A primeira delas eu vou passar a palavra para a doutora Cristiane Pavan. Pode passar para a Cris? Ah, então tudo bem, então vamos lá. Resolveram? Tá. Mas eu vou apresentar a nossa debatedora, nossa primeira debatedora, a doutora Clícia. Ela é advogada, ela é professora, diretora de comunicação da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Unional de Goiás. É secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAG, membro consultiva da Comissão de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. Doutora Clícia, amiga, parceira de caminhada, fica à vontade, faça as perguntas aí. Quero parabenizar as palestrantes, foi ótimo. Acho que vocês conseguiram trazer exemplos concretos aqui. E quero eu estava conversando agora com a Cris aqui, enquanto a Andressa falava, sobre a alucinação do ChatGPT. Eu gosto muito do assunto, lido com a parte de inteligência artificial e gestão dentro da ordem. Quando a gente tem no ChatGPT, a alucinação, quando a gente faz peça lá, é uma média de 30%. Mesmo se você trouxer os prompts perfeitos que a Andressa falou para vocês. Se você trouxer a informação básica, esse número sobe bastante. E quando você tem um advogado, até estava conversando aqui com a Cris, um advogado igual a Cris, que tem muitos anos de carreira, igual o Éder, tem um conhecimento solidificado já de escritório. Não te chamei de velha, eu, hein? Um conhecimento solidificado. Você tem um erro ainda de nós humanos nessa mesma porcentagem, de até 30%. Quando você passa, e aí você é um advogado mais velho, esse conhecimento em relação à nossa naturalidade, ele aumenta de 40% a 50%. Ou seja, a gente alucina, a gente erra mais do que a inteligência artificial. E quando você é jovem advogado, também se mantém nessa mesma proporção de erro. Quando você tem uma plataforma como é a Jurídico AI e outras plataformas, elas trazem um conhecimento tão sedimentado e tão consolidado só dentro do jurídico que diminui para a média de até 3%. Significa que vocês vão gerar peças bem mais efetivas. E uma coisa que a Andressa fala em outras palestras, porque a gente já dividiu outros painéis, eu acho bastante interessante, e eu vou direcionar a pergunta para ela, é em relação ao atendimento do cliente. Porque muitas vezes a gente perde honorários porque o cliente sai do nosso escritório
e a gente fala, vou consultar o seu caso e depois eu te passo o preço. E aí a inteligência artificial, ela proporciona outro cenário. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Andressa. Obrigada. Cris arrasou, sempre arrasa. Eu acho que, assim, a inteligência artificial, ela está ali para ajudar você, como eu falei, não só para a parte de repetição de petições, né, aquela parte, mas também em relação ao atendimento ao cliente, porque salva muitas vezes. Aí é regional, mas a maioria deles, e é estatístico, né? Então, eu já trabalhei em multinacionais, e multinacionais lida com números. Esses números que a Crícia trouxe, eles são fundamentais para nós, porque nós não somos só advogados, a gente é empresário, nós somos donos do nosso escritório, a gente tem um modelo de negócio. E, de fato, se você não der o preço ali na hora, o cliente vai sim procurar outra pessoa, a gente está numa era digital, ele falar com você já é muito, porque ele muitas vezes passa para aqueles robôs, né, do WhatsApp, que já tem alguém te dando cliente, então ele já tem noção de preço, ele já fez um leilão, ele já viu que um cobra 30% do outro, do outro está fazendo 25%, 20%, por que você vai ser um diferencial? Qual a geração de valor que você vai entregar ali? O principal é você ter uma procuração e um contrato pronto. Então, além de falar o preço, como que eu vou qualificar? Tanto que demora, não é mesmo? Ele vai passar o documento para você, seu primeiro cliente, aí você vai ter que qualificar, vai demorar, você vai falar para ele, rapidinho, só um minuto, eu vou fazer aqui uma procuração, e o contrato já está pronto. Serve para você esse valor aqui? Pronto. Serve? Serve? Não serve? E aí ele vai redigir o documento, a inteligência artificial vai redigir muito rápido para você, e você já imprime e dá para ele, ou você já manda no WhatsApp dele e pede para assinar, para quem trabalha com assinatura digital. Então, isso salva ali a sua advocacia. Você não dá tempo ao tempo. E outra coisa, cláusula de rescisão, né? Porque se ele sair dali e arrepender, tá tudo bem, ele já assinou para você. Então você resguardou o que é aquela hora de atendimento muitas vezes, né? Porque você fica ali, às vezes vai cobrar no êxito, você não cobrou consulta, ou quem cobra a consulta, mas foi insuficiente pelo valor da sua hora, do seu tempo. E para não te doer dele ir lá fechar com outro. Então ele já fecha com você. Então é muito importante sim a gente ter a inteligência artificial aliada em relação ao contrato. É o contrato, essas demandas que a gente precisa de imediato. É você entrelaça aqui com o cliente, está tudo certo ainda. Fala para ele, se você gostou do meu trabalho, me recomenda alguém, que a gente pode ver futuramente. Mas o contrato primário ali, o principal, já está fechado com ele. Já te resguardou. Respondido? Mais alguma pergunta, Clícia? Não? Vou passar a palavra agora à doutora Cristiane Pavan. A doutora Cristiane é a nossa presidente, né? A minha presidente, né, da Gatra. É conselheira também, já foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Cris, está com a palavra. Bem, eu cumprimento a todos, agradeço a audiência e fico aqui imensamente feliz com o que foi construído aqui nesse painel, porque, de fato, a gente precisa ter muita responsabilidade no que a gente peticiona. E eu fico muito feliz de ver uma palestra dessa forma, porque uma preocupação que nós temos, e eu acredito que os colegas também tenham essa responsabilidade, que é o de evitar o máximo de alucinações e também que a gente tenha participação na construção da peça, né? E essa foi uma preocupação que eu vi e que foi necessário trazer uma ferramenta, não por ser uma empresa privada, mas porque, de fato, a gente não pode ficar refém dessas alucinações quando a gente fala do chat GPT e do Gemini, que são essas que são ferramentas gratuitas, porque, de fato, isso pode comprometer e muito a nossa carreira jurídica. Então, parabéns, doutora Andressa, parabéns, doutora Tatiana, que vieram com esse viés. E o interessante é que eu estava aqui num painel de inteligência artificial, falei para a Cris aqui, ó, eu vou utilizar o chat GPT para ver qual que é a pergunta mais inteligente que eu poderia fazer em relação à inteligência artificial. E ela me trouxe justamente esse conteúdo de como nós podemos preservar a ética, de como que a gente vai preservar a elaboração de um documento jurídico que não seja 100% construído pela inteligência artificial. Então, a própria inteligência artificial demonstrou que a preocupação dela é com a ética. Então, eu acho que não seria bem uma pergunta, mas seria justamente uma observação, que vocês estão de parabéns, porque o que eu vi aqui era uma preocupação justamente com a ética, e isso bem no caminho do que a gente está preocupado, da gente não utilizar 100% essa ferramenta, porque não seria ético, e nós somos advogados, somos insubstituíveis,
A própria Constituição fala isso, né, que o exercício da advocacia ele é essencial, então que tenhamos muita sabedoria na utilização dessas ferramentas para que a gente possa alimentar com a realidade, com os fatos, e eu estou impressionada, a gente sabe, eu utilizo 100% muito da ferramenta, mas sempre esse 100% é 100% também eu alimentando do que é o meu caso, do que é o meu processo e trazendo o máximo de detalhes possíveis para que a gente tenha aquele 3% que a gente espera, ou menos, né? O ideal seria não ter nenhum erro, mas a gente só vai ter essa observação se a gente fizer essa análise do que aquela inteligência artificial está nos entregando. Então, seria mais no sentido de parabenizar. E fica sempre o desafio, né? Como controlar nós, advogados, para que a gente não utilize integralmente só inteligência artificial, mas para que a gente tenha a nossa avaliação. Então, vocês estão de parabéns. Eu saio daqui muito feliz. Sempre fui muito preocupada que não seja apenas a ferramenta trabalhando para nós, mas que a gente também trabalhe e muito na ferramenta, e muito na ferramenta. Então, eu penso que o recado seja esse. Vocês estão de parabéns. Pedi aqui também, confesso para vocês, falei, faz uma piada aqui para o pessoal se interagir. Daí eles falaram, a inteligência artificial me apresentou assim, o chat. Acho uma piada muito sem graça, mas vamos lá, vou tentar. Que a inteligência artificial, ela entrega muito, mas ela ainda não consegue assinar as petições iniciais, não consegue assinar os documentos processuais e que isso só pode ser feito por nós, advogados. Então, que a gente saiba honrar a nossa assinatura. Não foi bem uma piada, mas eu acho que trouxe o recado, né? Seria isso, vamos honrar a nossa assinatura. Bom, eu quero fazer um comentário, na verdade, né? Muitas vezes nós vimos, né, em conversas nos corredores dos fóruns, ainda uma resistência muito grande da advocacia em relação a utilizar a ferramenta. Mas nós não podemos esquecer que o Poder Judiciário está se armando, né? Ele está se aperfeiçoando também. E nós temos muito hoje já, né, muitos tribunais já com ferramentas bem avançadas, que também estão procurando também, como você mesmo disse, Andressa, com uma forma muito sábia, a questão dessa ferramenta no trabalho diário. E que é isso que o advogado também precisa entender e compreender, né, que nós também podemos fazer da mesma forma para acompanhar essa evolução. Mas uma coisa que eu quero, uma pergunta, né, é uma pergunta também, mas como você vê essa questão da humanização? Tá? Porque quando você, no primeiro olhar de quem está fora, há uma impressão que fica um pouco distante, né, da realidade, né, daquele momento, né, pessoal, cliente ou advogado. Porque por trás de toda lide jurídica tem uma lide sociológica. Né, tem uma questão pessoal, tem algo que precisa ser entendido e compreendido pelo advogado. Você vê que a IA, a utilização dessas ferramentas, ela pode nos distanciar dessa realidade humana e tornar os nossos processos algo insensível? Nossa, que polêmico. Ai, já estou até sem voz. Que polêmico você, Éder. Mas, sim, eu acho que a humanização, eu sou defensora da humanização. Então, eu acho que, sim, tem que permanecer a imparcialidade dos nossos julgadores, porém, com aquela destreza. Porque né, a gente está lidando com vidas. Então, o reclamante ou reclamada que seja, pode quebrar uma empresa, certa ação, ou para o reclamante, pode deixá-lo ali passando fome, né, a família, o tempo. Só que eu acho, e eu queria que todos pensassem nos pontos positivos, que seria decisões mais rápidas, né, mais assertivas. Porém, eu acho que vai de nós vamos ter que olhar para nós mesmos. Então, nós como juízes, julgadores, porque a gente é do Conselho da Ordem, a gente também julga, né, a gente julga ali. Então, ser julgador ou ser o advogado, ou quem quer que seja, a gente tem que trazer o lado humano, sim. Não é 100% a inteligência artificial, até porque senão aí a gente já está começando a nos substituir. Então, eu vou falar assim, se você for 100% a máquina, não preciso de você. É disso? Então, assim, a sua vara ou o seu escritório está utilizando assim, como uma máquina? Então, vai substituir você. E aí eu posso te substituir, eu posso tirar você, eu posso deixar de pagar você, e aí?
né? Então a gente tem que olhar para esse meio. Mas no operacional, claro, por óbvio, né, vai substituir, porque vai ser mais rápido, porque ao invés de muitas vezes a gente ter 10 colegas, a gente tem mais qualificado, né? Você vai poder remunerar melhor aquela pessoa, você vai poder tanta coisa, né, utilizando a ferramenta, enfim. Então eu acho que a parte humana ela precisa permanecer e a gente tem que trabalhar isso. Eu gosto de fazer uma análise com o Waze. Né? Quem utiliza o Waze, GPS, alguma coisa, a gente fica viciado. Eu falo que eu não consigo ir na esquina sem jogar ali no Waze, a gente fica meio perdido. Mas a gente tem que se policiar, porque e se amanhã a gente ficar sem bateria, como é que você vai sair daquele lugar? Meu pai que falou muito isso pra mim. Isso, fica mexendo aí um dia, você fica sem, como é que você vai achar ali sua casa, seu lugar? Se você mora em outro estado, mudou, como é que você vai, né? E a gente realmente já era um receio. Então a inteligência artificial também, a gente tem que olhar pra dentro e não ficar viciado naquilo ali. Mas é um vício saudável para que nos dê mais qualidade de vida em relação às tarefas repetitivas que tanto nos pesam, tá? Perfeito, eu acho que essa oficina ela alcançou o seu objetivo, né, Cris? Clícia, Andressa, Tatiana, né? Tatiana. Então, o recado foi dado, foi muito bem elaborado, muito bem explicado, isso provocou o domínio, né, sobre o assunto. E realmente é uma reflexão para a gente, então, saber como enfrentar isso, né, na nossa realidade diária. Então, eu quero agradecer a presença de todos, com uma salva de palmas dos nossos palestrantes. Muito obrigado a todos. Nós estamos, então, encerrando, então, essa oficina. Muito obrigado.